O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reúne na manhã desta quinta-feira com o ex-presidente Jair Bolsonaro para discutir justamente a reforma tributária. Aliás, desde ontem, a reforma com a possibilidade de ser aprovada, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, destacando alguns pontos que o relator aceitou, acordou, como os pontos em relação à tributação que incide na cesta básica aqui do Brasil. Então, esse é um ponto que foi acordado pelos parlamentares ontem. Então há hoje a possibilidade desta votação se dar em Brasília. No entanto, ainda existe a discussão em relação ao PL, o Partido Liberal, porque o PL pode votar contra a reforma tributária da forma como está. Inclusive há um tweet de Eduardo Bolsonaro, ele fez um post na internet dizendo que não é 95% ou 100% contra a reforma tributária do PT, como ele chama. Lula quer aumentar impostos sobre alimentos para poder viajar com os amiguinhos e emprestar bilhões de reais para os países vizinhos. E ele até acaba postando junto com esse texto uma imagem dizendo reforma tributária do PT, bom para eles, ruim para o povo, mas é bom destacar que em relação à reforma tributária houve esse acordo, em relação à cesta básica houve esse acordo, Diogo Schelp, e em relação à possibilidade desse recuo, o que seria importante para a população, não é? Exatamente, Tiago. E há um outro fator importante que mostra que esses argumentos aí que foram colocados não fazem sentido. Quer dizer, é possível e é compreensível a preocupação do PL, como foi demonstrado também pelo Partido Novo, com a rapidez, a celeridade com que está sendo aprovada essa reforma, com um tempo hábil para a discussão dos pontos que foram modificados nas últimas horas, é muito pequeno. Agora, tratar essa reforma como uma reforma do PT, dizendo que é algo que vai servir para viajar com os amiguinhos, distribuir, isso não faz sentido, porque o período de transição para essas mudanças da reforma tributária começa em 2026 e vão até 2033, ou seja, começa no final do governo Lula, no último governo Lula, e só se concretizam, estarão completas no governo seguinte. Não se sabe qual será o governo seguinte. Inclusive, pode ser um governo do PL. Então, os benefícios, digamos assim, da reforma tributária para a economia só vão ser sentidos daqui a alguns anos. Não faz sentido tratar isso como uma reforma do PT. A gente tem que pensar essa reforma, claro, verificar quais são os pontos negativos, modificar, melhorar a reforma, deixá-la redonda, mas tem que pensar isso como um projeto de Estado, um projeto de país, um projeto em que grupos políticos diferentes conversem para se chegar a um denominador comum. O nosso giro ainda falando sobre a reforma tributária, mas a Beatriz Manfredini está no Palácio dos Bandeirantes, traz as últimas informações sobre esse encontro do governador com Jair Bolsonaro. É um encontro em Brasília, não é, Beatriz? Tiago, o encontro acontece em Brasília, já começou inclusive na sede do PL, o Partido Liberal, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Bolsonaro, inclusive, é o presidente de honra do PL. Esse encontro estava marcado para começar às 8 horas, foi mesmo mais ou menos por aí que começou. De início, além do governador Tarcísio de Freitas e também do ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também abriu ali a conversa, mas depois, de acordo com interlocutores aí da gestão Tarcísio de Freitas, Valdemar deixou os dois sozinhos, então, para conversarem sobre a reforma tributária. O objetivo do governador Tarcísio de Freitas é convencer o ex-presidente Jair Bolsonaro a apoiar a reforma. O que eu apurei é que ele vai tentar argumentar com o Bolsonaro no sentido de que a PEC, né, que está tramitando e que deve ser votada em breve na Câmara dos Deputados atualmente, é uma PEC que foi originada em 2019, portanto, na gestão ainda de Jair Bolsonaro. É uma mistura ali de textos, né, que começou a tramitar naquele ano. Então, esse é um dos argumentos que o governador Tarcísio de Freitas vai tentar usar para convencer Bolsonaro a apoiar a reforma tributária. Isso porque, né, recentemente, Bolsonaro se posicionou de forma contrária à reforma, ao texto, disse, inclusive, que ia orientar os 99 deputados do partido, do PL, a votarem de forma contrária ao texto. Inclusive, fez isso soltando uma nota. E o governador Tarcísio de Freitas, ele vem
vem dizendo, desde o início das conversas sobre reforma tributária, que ele é favorável à aprovação do texto, mas que ele queria algumas mudanças que preservassem a autonomia aqui do Estado de São Paulo. Foi para isso, inclusive, que ele largou tudo aqui e foi para Brasília para tentar resolver essa situação. O que eu apurei também por aqui, a gente adiantou, inclusive, no início da semana, é que Tarcísio de Freitas, ele desmarcou todos os compromissos que tinha em São Paulo e disse que ficaria o tempo que fosse necessário em Brasília para conseguir defender os interesses do Estado. E agora, então, ele quer ajudar a conseguir essa votação da reforma tributária, inclusive a aprovação, conseguiu negociar as medidas que importavam para ele, né? Teve uma série de reuniões desde terça-feira e deve ficar pelo menos até amanhã, sexta, na capital federal. Então agora essa reunião em que ele está a portas fechadas sozinho com Bolsonaro é uma reunião de convencimento. É importante a gente dizer que Bolsonaro e uma ala mais radical do PL estão bastante resistentes à aprovação dessa reforma. Inclusive agora há pouco o ex-presidente Jair Bolsonaro soltou uma nota. A nota se chama Não à Reforma Tributária. Ele soltou essa nota alguns minutos antes da reunião com Tarcísio começar. E entre outras coisas ele fala que o PT fez ferrenha oposição a ele por 4 anos e comemorou a inelegibilidade de Bolsonaro e que só por isso ele votaria ao longo de todo o mandato, se ele fosse deputado, ele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, contra tudo que viesse do PT. Aí ele ainda diz, não podemos apoiá-los, no caso o Partido dos Trabalhadores, em nada. Nos roubar a liberdade, nos escravizar é sua meta e peço que votem contra a PEC da reforma tributária. É isso que diz a nota, então emitida agora há pouco pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e o filho dele, Eduardo Bolsonaro, também fez uma publicação nas redes sociais fazendo referência a uma fala de Tarcísio. Tarcísio disse ontem que era 95% aí a favor da reforma, que tinha posicionamentos favoráveis quase que 100% ao texto. O Eduardo Bolsonaro disse o contrário nessa postagem. Disse que não é 95%, diz que é 100% contra a reforma tributária do PT. Então, para a gente fechar, Thiago, acontece neste momento a reunião. É importante a gente dizer que ontem à noite, Tarcísio de Freitas, depois das negociações, jantou com o relator do texto da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro, e agora, então, ele trabalha aí para tentar a aprovação desse texto também.